Sim, você não leu errado. É exatamente isso, mitologia da ciência. Isso existe e é usado em muitos argumentos religiosos ao longo do século XX e também do início do século XXI. Eu vou explicar um pouco nesse vídeo o que de acho é isso. Só lembrando para vocês, esse vídeo é uma continuação do Dissecando o Jovem Místico que está aqui no card e que é um pouco da discussão que a gente fez lá nesse outro vídeo, só que entrando em alguns outros conceitos e alguns outros detalhes bem interessantes para a gente também entender da onde é que vem o Jovem Místico e toda essa forma de espiritualidade e religiosidade que a gente conhece. Só não deixando de falar uma coisa para vocês. Dá-lhe uma clicada nessas 3 coisas que tem aí embaixo para fazer. Não esquece de curtir, compartilhar e também comentar se possível. E vamos lá! Desde o final do século XIX, as sociedades urbanas como a nossa, com o triunfo da visão liberal, secular, o papel das religiões se transformaram e saíram de cena para a ciência ser usada na criação de imagens e símbolos dentro desse tipo de sociedade. Nesse vídeo eu quero citar o texto Espiritualidades da Nova Era como uma religião secular, na perspectiva de um historiador, do Rutger Vonnegut. Traduzi-lo pelo Fábio Stein e o Carlos Ben, eu acho que é assim o Carlos Ben que fala o sobrenome dele, que foi indicado pelo Matheus Oliva, que são as pessoas que geralmente eu estou trazendo texto e geralmente eu consulto uma hora ou outra para tirar alguma dúvida de algum assunto que eu quero falar aqui no canal. E o Fábio também tem um canal que eu vou deixar ali embaixo o link para vocês seguirem ele aqui no YouTube, que de vez em quando ele posta algo bem interessante por lá. Ele não costuma postar muito, mas de vez em quando ele aparece com algum vídeo interessante pra gente. Então vamos lá. Lá pro texto do Vonnegut, ele vai começar citando o sociólogo francês Émile Durkheim no final do século XIX, que foi muito importante para a sociologia e para a sociologia da religião, que ele tinha, segundo Vonnegut, uma ideia sobre como a religião no futuro deixaria de ser algo social e se tornaria uma expressão individual, ou uma religião individual na sua forma de expressar. Que depois a gente pode estudar um pouco do que é a religião do self, ou self-religion, ou a religião do eu. Não sabe o que é isso? Então é o seguinte, eu vou te dar uma dica bem esperta. Aqui no canal a gente está com uma série chamada Conceituando, que a gente apresenta alguns conceitos que costumam ser falados nos vídeos. Dá uma olhada lá, os vídeos são bem curtos e costuma sair diariamente. Vamos lá. O Vonnegut, ele tem a definição de espiritualidades, que seria o que? Expressões individuais e reinterpretações e manipulações de sistemas simbólicos. Usando essa definição de espiritualidade, dá para definir os grupos como o Rainbow University, que vamos utilizar aqui como exemplo ainda, e outros grupos místicos do tipo de espiritualidade, sim, porque há uma reinterpretação generalizada de uma série de sistemas simbólicos. Uma outra definição bem interessante para ser usada aqui é religião secularizada, que seria então os grupos e organizações que não têm relação com instituições religiosas tradicionais, mas possuem no seu sistema de símbolos crenças identificadas como religiosas e espirituais. A Rainbow University se apresenta como uma organização ou uma universidade de ascensão espiritual, sendo um exemplo de religião nova-erista, que se organizariam, ao meu ver, como uma religião, apesar do termo que utilizam para se autodefinir como um movimento que tem como propósito iniciar ou acelerar o seu despertar e ascensão espiritual, pois acreditamos que juntos co-criaremos a nova era de amor na Terra. Segundo o site do grupo, eles utilizam um sistema de símbolos que se originariam dos ensinamentos desde os mais antigos e milenares até as técnicas quânticas mais avançadas, tudo em um só lugar. Isso é o puro suco do resgate do esoterismo branco europeu do final do século XIX e o misticismo quântico, que a gente já falou aqui no primeiro vídeo. Entre esses ensinamentos estariam a meditação atlântica, a comandos quânticos atlânticos, Theta Healing, meditação ascensional, meditação ativa ascensional, dança sagrada, canto da alma, músicas de expansão da consciência, mantras e tudo mais. A maior parte desses ensinamentos e práticas aparecem em outros grupos em que gurus e guruas influenciadores por aí usam sempre, uma vez por outra, o argumento de
comprovados cientificamente. Eu não vou entrar aqui no mérito porque eu vou indicar o canal do Físicas e Afins da Bibi Bailas, que ela tem dado um baile ao longo desses últimos meses, até acho que do último ano, misturado um pouco ali de revolta, apontando sobre como as pseudociências atuam e são vendidas através dessas curas milagrosas ditas como espirituais, comprovadas cientificamente. Olha só essas outras coisas que eles dizem lá no site. Através do canto quântico, Wi-Fi espiritual, PNL, multidimensões, cone vibracional, campo eletromagnético, DNA etérico, remoção de chips e implantes. Sim, esse último eu vou fazer aqui a referência às religiões UFOs, que eu vou deixar aqui no card também um outro vídeo que a gente fez falando sobre esse tipo de espiritualidade da chamada Nova Era, beleza? E tudo isso aqui, gente, ele tem referência a uma coisa chamada mitologia da ciência, que seria basicamente a visão popular das descobertas científicas e o uso dos símbolos e explicações científicas deslocada para outras áreas da vida humana. A ciência materialista ela tem autoridade na sociedade burguesa e determina símbolos e mitos, ou imagens e narrativas que são criadas e utilizadas nessa sociedade. Os símbolos religiosos eles são fundamentais para as religiões e fora das religiões, os signos e imagens coletivas se utilizam do chamado cientificamente comprovado para dar valor ao que está sendo falado, vendido ou afirmado. Além dos termos religiosos como Deus, os termos quânticos, neuro e outros termos científicos são usados para vender produtos e convencer uma determinada audiência. O René Graff explica que mesmo a mecânica quântica sendo altamente técnico, a imagem popular de uma partícula é algo incrível que estimula a imaginação em nível de senso comum, mas uma partícula continua sendo um símbolo científico e não um símbolo religioso. Se substituiu então uma história de criação, por exemplo, como a história bíblica, por uma que satisfaça o imaginário das pessoas usando a autoridade da ciência. E todos esses tais ensinamentos milenares, passados pelos grupos como Rainbow University e outros grupos nova-eristas, são interpretações feitas individualmente de algo que já está estabelecido ou é adaptado fora do campo de origem. Tá? Por exemplo, o misticismo quântico é utilizado na ideia dos tais comandos quânticos atlantes, que teriam sido criados em 66 pelo guru quântico Marcus Brennett e seria economista e canal dos tais mestres ascensionados da fraternidade branca que está aparecendo aí na imagem para vocês. O termo canal ele quer dizer o médium lá no espiritismo e outras religiões que utilizam o termo e a noção de mediunidade. Acredita-se que através desses comandos poderia se mudar a realidade, trazendo prosperidade material, proteção espiritual, cura de doenças e até mesmo emagrecer. Depende só de você vibrar direitinho, quem cria a realidade é você. Então assim, muitas dessas ideias da nova era, segundo René Graff, vai surgir da obra de Jenny Roberts, que foi uma médium canalizadora que em 56 teria canalizado mensagens de uma entidade chamada Seth, que teria ensinado que nós criamos a nossa realidade, estamos em evolução, possuímos várias existências e também existem várias dimensões aonde nós existimos. Então René Graff aponta que nessa cosmologia há simbolismo tanto religiosos quanto não religiosos, influência de uma série de escolas do chamado movimento Nova Era e também conhecido por novos movimentos religiosos, que a gente vai falar aqui no canal, numa outra série que a gente está preparando para falar sobre alguns movimentos que são chamados novos movimentos religiosos e tem ali umas características bem interessantes para a gente falar por aqui, beleza? Tá? Então tudo isso aqui, gente, seria um exemplo de espiritualidade que manipula os elementos estabelecidos para expressar uma interpretação pessoal, criando espiritualidades seculares com simbolismos particulares, que são típicos do movimento nova-eristas, que recriam, ampliam, atravessam, distorcem crenças e práticas culturais de religiões e também das teorias e leis científico-racionais. As visões são diversas nessas discussões e o que não dá é para tapar os olhos para o que está ao redor e achar que eu sou pobre só porque eu não estou vibrando direito. Ou não tomar vacina porque você vai fazer um tratamento com uma pílula ou com uma semente quântica e tudo mais. Beleza? Então é isso. Mitologia da ciência, espiritualidade de nova era, religião de nova era e essas características todas a gente vai encontrar em grupos semelhantes que seriam
a forma como a gente explica a Constituição daquilo que a gente chama pela internet de Jovem Místico, beleza? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e falou! Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.